Bem-vindo ao Você Conta Seu Processo, o spin-off do Me Conta Seu Processo. Tamo chique, hein, Pri? Muito chique, temos o spin-off e hoje nós temos nossa querida Vitória, que foi uma das ganhadoras do nosso processo. Nós fizemos um concurso lá no Instagram, a Vitória mandou o processo dela pra gente, depois agitou a galera pra votar e ganhou estar aqui hoje pra contar o processo Isso. dela pra gente. Obrigada, Vitória, por você estar aqui. Obrigada por ter compartilhado com a gente a sua história. Tenho certeza que ela vai tocar muitas pessoas. Seja muito Sim, bem-vinda. Estamos Obrigada, muito felizes de gente. você estar aqui. Eu tô muito contente de poder estar contando finalmente essa história, que é uma história que por muito tempo eu carreguei, só que eu não contava sobre isso pra ninguém. E eu acredito que assim é um processo bem legal pra gente entender várias coisas sobre amadurecimento. E por isso que eu achei tão interessante de compartilhar. E quando eu vi que tinha essa oportunidade, falei, nossa, é isso. Né? Já tinha até conversado com a Pri o quanto que era legal falar sobre processos, né? E achei incrível poder participar agora. Então compartilha pra gente o que você escreveu lá, né? Como foi o seu processo do jeito que você contou lá. Então, eu intitulei, né, de processo de amadurecimento, uma série de coisas que eu passei desde a infância. Então, eu separo assim, infância, adolescência e começo da vida adulta. Que foi tanto o modo como eu lidei com aquilo tudo, como as coisas se passaram comigo também. Então, como eu fui atravessada e como eu lidei com tudo aquilo. E aí, como que iniciou, né? Esse processo de amadurecimento, para mim, ele se deu início ali na infância com os percalços que eu fui tendo com a minha mãe. Então, como eu fui lidando com algumas coisas com a minha mãe. Eu fui criada por uma mãe e uma avó. Então, eu não conheci o meu pai. Até hoje, eu não tenho nenhum contato com ele, né? E esse processo foi bem interessante, porque como minha mãe foi uma mãe muito jovem, ela teve uma maternagem um tanto quanto negligente. Então, várias vezes ela ficava longe de casa, cerca de 2 dias, às vezes até mais. Tinham outras negligências relacionadas a vários outros níveis também, então alimentação, cuidados básicos, coisas desse tipo. E isso foi me atravessando de uma maneira muito gerando em mim o que a gente pode ver com o Bowlby, por exemplo, falando de teorias de psicologia, a questão do apego que não foi muito bem desenvolvido. Então, gerou aquele apego ambivalente. Quando eu ficava... Às vezes, eu tinha um contato com ela muito forte, ela saía bastante comigo, ia num lugar muito legal, e a gente tinha aquela interação bacana, e às vezes ela ficava 1, 2, 3 dias fora de casa. Então, essa coisa da segurança que você não tem na infância, né? E tinha outros pontos de negligência também, que ela me colocava em algumas situações de ir atrás de alguns amigos dela para recorrer com questões financeiras e tudo mais. E esses amigos eram já pessoas mais velhas que tinham alguns interesses não muito adequados comigo. Então, isso tudo criou em mim uma insegurança muito grande, né? Essa coisa de não ter um lar muito fortalecido, não ter ali mesmo uma base fortalecida, uma segurança. E aí, isso foi perpassando, né, a minha vida. E chegou na adolescência, eu era uma criança um pouco excluída das outras. E aí, eu fui criando métodos de poder lidar com isso. Sim. Eu, então, criava personagens. Hoje eu consigo ver que é isso, né? Mas na época, para mim, era um jeito de agir naturalmente. Eu meio que pegava as histórias que eu via minha mãe contando, ou às vezes eu estava vivenciando junto com ela, quando ela estava em algum show, trabalhando de alguma forma. E aí eu meio que emulava aquele comportamento que eu via ela tendo. E isso foi se tornando a minha personalidade, entre aspas, né? Porque era como os meus colegas me conheciam, principalmente na escola, que era onde eu convivia mais com pessoas externas, assim, né? E isso criou em mim uma noção de mundo completamente diferente, porque eu começava a ver como as pessoas se comportavam comigo a partir daquilo, né? Mas também era uma tratativa para eu lidar com o sofrimento, porque muitas vezes eu me sentia muito mal em relação à minha mãe, e aí que entra o livro que eu deixei aqui hoje, que ele me ajudou muito a entender isso.
Pode mostrar. Agora, né? É. É esse daqui, ó. Essa psicóloga, ele criou esse Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. É muito interessante já o título, né? E nele justamente tem uma parte que cita, entre outras várias, essa coisa da criança que foi criada por um pai imaturo criar cenários para poder lidar Sim. com as situações. Então, você começa a imaginar que seu pai, que sua mãe, é um herói, que ele só está sendo excluído pelas pessoas, que você precisa acolher ele, que, na verdade, ele é um pai muito legal, uma mãe muito legal, ele é seu amigo. Isso tudo não existe, mas é um modo que a criança ou adolescente vai criar para poder lidar com esse pai imaturo que não tem essa presença que ela precisava, né? Sim. Então, depois de um tempo, quando eu tive acesso a esse livro, eu tive que ler. É um livro super fininho, mas eu tive que ler ele assim num tempo prolongado, porque cada capítulo eu ficava, meu Deus, é isso aqui. E aí, na minha adolescência, isso foi carregando mais. Porque como eu tinha essa personalidade que eu criei, né? Que não era quem eu era de fato, nem quem eu gostaria de ser, mas quem era aceito socialmente nos grupos que eu tinha. Eu fui, então, desenvolvendo ali, aos poucos, tirando um pouco da minha espontaneidade para fora, com os meios artísticos. Então, eu fui atrás de projetos sociais, né, que tinham na minha região, e aí fui aprendendo música, violão, teatro, e tudo isso para mim era muito bom, porque tanto eu ganhava a atenção que eu precisava em casa, em outros contextos, e não tinha, quanto me direcionava para a minha espontaneidade, que eu nunca conseguia expressar, não tinha espaço para isso, né, e como também em casa tinham muitas brigas, minha mãe, minha avó, mesmo com a presença do meu avô e do meu tio, vocês nunca vão ver eu contar coisas sobre eles, porque eram pessoas presentes, mas ausentes também. Então, aí por meio do contato, assim, com as artes, eu fui também em casa me acessando mais com a minha avó. Ela ainda era casada com o meu avô, que também era uma pessoa agressiva fisicamente. Então, ela ficava muito distante, mesmo quando estava dentro de casa. Isso fazia com que poucas vezes eu estivesse com ela, mas aí esse contato foi aumentando. E era muito bom esse contato, porque tudo que eu aprendia de música, de teatro, eu trazia para casa. Tem fotos minhas pintada de palhaço, brincando com ela. E assim, esse contato com ela eu falo que é uma questão quase espiritual. Na verdade é uma questão espiritual, porque quem me ensinou e quem me deu base para entender sobre a minha espiritualidade foi ela. Então eu sentava, ela começava a cantar algum hino para mim. Minha avó sempre foi uma cristã desde que eu conheço ela. Então ela cantava hinos junto comigo, cantava músicas da época dela, contava histórias. E aí eu ficava ali o maior tempo possível, ouvindo ela bastante. E tudo que eu trazia, ela aceitava bastante. Então, se eu contasse alguma coisa, ela também aderia, conversava comigo. Esse era o espaço mais seguro que eu tinha dentro de casa. Sim. Então, para mim, foi muito importante. Só que aí, como eu não tinha muito essa noção de disciplina dentro de casa, porque minha mãe nunca estava presente e não tinha muito uma voz, assim, da minha avó de, não pode fazer tal coisa, não saia. Eu fui meio que me delimitando sozinha, pelo que eu via que era interessante ou não de fazer. Mas em algumas coisas eu ainda era uma adolescente, então não tinha como eu ter tanta noção do que era certo ou errado para estar fazendo, né? Então, em certo momento, eu fui trocada de classe. E aí, nesse meio tempo, eu conheci outras pessoas. Foi meio difícil, porque eu tive que desfazer aquela caricatura que eu tinha criado da personalidade. E aí, eu fui acessando mais. Poxa, eu não sou isso. Como que eu faço agora para restabelecer uma relação com as pessoas, né? E aí, já dando um salto aí no tempo, né? Eu estava ali com meus 15 anos, eu comecei a gostar mais de uma pessoa, de outra, ter mais interesse. Acontecia muito aqueles momentos de ficar
friendzone, né, que eles Sim, chamam. Então, você gostar da pessoa, a pessoa não gosta nada de você, não, ou nem se interessa por conversar com você, mas fica aquela coisa platônica. Mas, como eu já tinha ficado nesse tipo de situação, eu falei, eu vou ter que intervir, fazer de um outro jeito para que eu não continue numa situação dessa. Quando eu comecei a gostar, de fato, de um rapaz. E aí eu fiz como toda boa emocionada, toda boa romântica, fui lá e aprendi a tocar uma música e comecei a cantar para ele no meio de uma aula de música. Aí cantei, né? É aquela da Extreme. Say I love you. Romântica mesmo. Romântica. Então eu fui, né? Sim. Aí não teve como. Ele gostou muito daquela atitude, até porque é uma menina fazendo uma coisa dessa, né? E aí a gente foi se aproximando, foi tendo mais contato, e era muito interessante, porque a gente ficava muito tempo falando sobre o quanto a vida era injusta. E conversando sobre as nossas famílias, o como a gente se sentia dentro de casa. Ele tinha contextos de violência com o pai, violência física, não só psicológica. E, assim, a gente passava muito tempo por essa afinidade, de conseguir falar sobre a vida, ter um espaço mais aberto, né? E aí, eu não sabia, mas num certo dia ele tinha meio que organizado tudo pra gente ter um dia especial. Ele me chamou pra casa dele, a gente ficou um tempo junto. Aí eu pensei, né, até que a mãe, a irmã dele estariam lá, que eu já conhecia, tudo. Mas não estavam. Então ele organizou tudo para que a gente estivesse sozinho. E por que esse ponto aqui é importante? Foi a primeira vez que eu tive uma relação sexual, né? E por que eu conto esse ponto? Porque ele é importante porque vem adiante, né? Foi um momento especial, foi um momento bom e graças a Deus que ele aconteceu. Parece muito cedo, 15 anos, mas graças a Deus que ele aconteceu nesse momento. E por quê? Alguns meses depois, foi questão assim de pouquíssimos meses mesmo. Essa faixa etária de 15 anos para mim foi assim... Parece que aconteceu tanta coisa que quando eu coloco no papel para pensar, assim, que eu sou muito de anotar tudo. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu falo, meu Deus, parece que passaram vários anos. Mas não, foi questão de só um ano mesmo. Meses depois, então, eu estava em casa, era já de umas 6 horas, quase 7. E uma amiga minha, dessas pessoas novas que eu comecei a andar, me mandou mensagem falando, vai ter uma festa aqui em casa, na verdade na casa da minha irmã, e é do meu cunhado, vai ser pouca gente e tal. Aí, você quer vir? E aí, como eu tinha também não tinha muitas privações de horário, de quando que pode sair, para onde pode sair, qual horário que pode sair, eu falei, eu vou. Eu tava com a minha avó esse dia, né? Minha mãe, mais uma vez, não tava em casa. E aí eu fui, né? Nessa que eu fui, eu cheguei lá, tinha basicamente essa minha colega, a irmã dela, mais velha, né? E o esposo, e 2 crianças. Eu até faço um parênteses nesse 2 crianças, porque esse evento ele é tão complicado para mim que eu não me lembro ao certo se tinham crianças ali ou não. Não sei se eu criei isso, né? E aí a gente começou a conversar, né? Eles colocaram uma taça de vinho para mim. Eu mesmo sendo jovem, naquela época eu bebia. Então eu bebia com colegas. Em casa, minha mãe me ensinou a beber. Eu saía muito para eventos que ela fazia. Ela sempre foi segurança, garçonete. Então a gente tinha esse contato já com bebida desde muito cedo. E aí eu fiquei com aquela taça ali de vinho. Só que eu comecei a me sentir muito lenta. E eu tava, assim, super empolgada, contando pra minha amiga como que tinha sido, né? Com esse rapazinho que eu estava, que tinha sido muito interessante. E aí eu notava, em alguns momentos, conforme eu fui ficando mais lenta, eu fui percebendo detalhes, mas, assim, com mais lentidão mesmo. Então, eu via o cunhado dela me olhando toda hora, só que ele olhava de um jeito estranho, parecia insinuar alguma coisa, né? Eu me sentia desconfortável com aquele olhar. E aí, conforme eu fui contando ali pra minha amiga as coisas, ele foi se aproximando mais, querendo entrar na conversa.
E daí por diante, parece que passou um tempo muito grande e eu não me lembro de boa parte do que aconteceu. Eu tinha tomado cerca de quase toda a taça de vinho, mas como eu falei, já tinha Você contato já tinha... com bebida, então eu não tinha assim uma fragilidade. Eu adquiri uma resistência com bebida. E aí, nessa, eu lembro recortes a partir daí, né? Eu comecei a me sentir cada vez mais lenta, e aí eu queria ir no banheiro. E aí é como se eu estivesse embriagada. Eu fui tentar fechar a porta do banheiro, e eu lembro que era uma porta de correr, daquelas de trilho. E eu ficava segurando assim, porque eu falei, não consegui trancar, vou ficar segurando. Aí, né, usei o banheiro, aí eu senti a porta, alguém forçando para abrir. Aí eu fiquei meio aflita, já me troquei, né, abotoei tudo rapidinho. Aí nessa abriu a porta. Aí eu me senti totalmente insegura ali, né? E fui tentar sair, não consegui sair. Era o cunhado dessa minha colega. Ele me segurou, e aí nesses momentos são coisas que eu não consigo detalhar E tanto. nem precisa também. Sim. Mas basicamente aconteceu, ele teve um abuso sexual, só que eu tava tão mole, eu tava tão fragilizada que eu só me lembro dele me colocando num tapete que tinha de frente com o banheiro. E ali eu fiquei. Eu caí de sono, assim, não sei. Eu penso hoje que na bebida deveria ter alguma outra Sim. coisa, né? Porque é improvável que isso tenha acontecido Só só com uma com taça aquilo. de vinho, Sim. assim. Até porque tem vários cortes na minha memória, assim, né? E no que eu acordei ali naquele tapete, eu fiquei bem constrangida, porque eu tava com a calça desabotoada e eu senti que, assim, não tava ok. Mas eu fiquei tão em pânico que eu não conseguia reagir. Então eu só comecei a não falar nada, mas só ficar esperando as pessoas acordarem, se mexerem. Aí eles acordaram. Quem acordou primeiro foi a minha amiga e a irmã dela. E aí elas chegaram perto e aí já começaram a me conduzir para ir pro banheiro, para um outro banheiro. E aí elas foram falando: "Ah, pode tirar a roupa, tal, né? A gente põe para lavar, não sei o quê". E aí foi tudo muito estranho, porque elas começaram a me dar uma atenção muito grande. Só que eu tava sem reação nenhuma, então só fui fazendo o que elas foram falando. Aí eu tomei banho, mas eu senti que eu poderia ter imaginado tudo aquilo. Então eu comecei a negar que aquilo tinha acontecido. E assim, hoje eu entendo que eu não tinha repertório nenhum pra entender que aquilo era o que era, Sim. né? Tanto que tiveram amigos meus que se afastaram também pelo mesmo motivo. E hoje eles falam, desculpa, eu não entendia que aquilo era o que era. E daí eu fiquei, não para por aí, isso que é pior. Porque eu fiquei ali, aí elas me deram outra roupa. E aí elas começaram a falar, a gente vai em tal lugar para comprar o celular da Fernanda, que era a colega. A gente vai lá comprar. Você quer ir com a gente e tal? E eu só fui aceitando. Eu não tinha força para fazer nada diferente. E aí eu passei praticamente a noite toda ali e o dia inteiro depois com eles. E no que eu ia para lá e para cá com eles, aquele homem ficava o tempo inteiro me olhando. E ele ficava sinalizando coisas de que tinha uma intimidade entre a gente que pra mim não existia. Então eu fui conectando e falando pra mim mesma, isso deve ter acontecido, não foi coisa da minha cabeça. No outro dia, então, eu fui pra casa, de tarde, assim. E quando cheguei, eu tava me sentindo muito mal ainda com tudo aquilo. Então, conversei com uma amiga minha, uma outra amiga minha, mas ela não entendeu a proporção daquilo, né? Mas aí, essa minha colega mandou mensagem e começou a falar que ela e a irmã acharam que aconteceu alguma coisa errada, que se eu tinha
me sentindo mal em relação a alguma coisa, que elas foram dormir muito cedo e não viram depois o que aconteceu. E aí eu falei, graças a Deus, vou conseguir falar com alguém sobre isso, né? Se elas estão falando isso, então não sou só eu. Aham. Aconteceu alguma coisa aqui mesmo. E daí ela convidou pra eu ir lá depois no outro dia pra gente falar o que a gente ia fazer, o que tinha acontecido. No que eu fui, eu tava muito esperançosa, já tava me sentindo um pouco mais aliviada. Mas daí eu cheguei lá e elas começaram a mudar a narrativa. Então elas começaram a falar que eu tinha feito uma coisa errada, que eu tinha me insinuado, que eu não podia falar que ele tinha feito alguma coisa comigo. Então eu saí correndo, literalmente correndo de lá, que eu falei, não, só que foi tipo uma armadilha. Sim. Não devia ter vindo aqui. E aí eu fui pra casa, falei, esquece, eu não vou mais falar disso. E no que eu cheguei em casa, eu fiquei bem quieta, todo mundo achou estranho, mas ficou por isso mesmo. Só que de noite, elas bateram na porta de casa, e aí foi o pior dos cenários. Porque aí elas começaram a falar pra minha avó, pro meu avô, pra minha mãe que tava lá, que eu tinha criado uma situação, que eu tava querendo destruir uma família, e foi todo um... Eu só queria passar isso, né? Essa sensação de que... Imagina uma menina de 15 anos que, assim, não tinha noção de nada do que tinha acontecido. Há poucas horas tinha passado por um abuso e tinha acabado de entender o que de fato era aquilo, sendo, assim, exposta. De um jeito tão grotesco. E aí a gente foi tudo para a delegacia e aí só piora. Uhum. Porque não era uma delegacia da mulher. Sim. E me fizeram repetir as mesmas coisas que aconteceram. E naquela época eu não conseguia falar essas coisas que eu tô falando agora. Sim. E o pior, para você falar sobre essas coisas num depoimento, você tem que detalhar tudo. Sim. E eu não conseguia detalhar. Sim. Muito porque eu não conseguia falar, mas muito porque eu não lembrava. Sim. Mecanismo de defesa, né? Bloqueou total. É assim, a gente não tem noção do quanto que o nosso cérebro pode simplesmente falar, não, isso daqui demais. você não consegue aguentar agora. E é o que o cérebro pode fazer de melhor naquele momento, né? Sim. Pra evitar um colapso maior, né? Que é até o que acontece também com até o ataque de pânico. Sim. Não vou desligar isso aqui porque não dá. Seja te desmaiando, seja você paralisando, mas é melhor do que você continuar nisso que tá te estressando. Sim, exatamente. E aí, então, eu tive que falar ali na frente da minha mãe, minha mãe super defensiva, falando que não, que eu nunca bebi, que não sei o quê. Então, foi piorando a situação. E eu não sei porquê, mas eu tive que falar literalmente a mesma história. Eu fiquei horas lá na delegacia, a mesma história, para 3 escreventes diferentes. Eu imagino o impacto que isso teve na sua vida, né? Não, foi horrível. E assim, Pri, foi tão difícil, porque eu fui vendo o quanto que as pessoas são indelicadas com esse tipo de situação. Sim. E pessoas que estão ali para isso. Para lidar com isso, né? Eles banalizam, parece, né? Que é tão comum. E eu acho que é uma coisa que a gente debate e a prática continua mal feita, sim, né? Sim. Eu fico te ouvindo, assim, primeiro eu acho que a gente tem que te agradecer por você dividir com a gente, porque ao mesmo tempo que eu imagino que não seja fácil para você, é algo que vai chegando em outras pessoas e outras pessoas vão se identificando, né? Mas eu vou te ouvindo e ouvindo a sua história e percebendo essa sequência de negligências, né? Ainda não chegamos no final, mas assim, para mim eu fico muito feliz de você estar aqui, de você estar segura, de você estar falando disso, de você ter aceitado participar aqui com a gente, porque eu acho que vai revelando
como esse seu processo de amadurecimento foi caminhando para um outro Sim. final, né? Eu acho até que seria legal você contar pra gente, assim, como foi esse processo de curar-se de tudo isso, né? De ter que, talvez, encarar essas coisas para poder também seguir em frente, né? Isso que é muito interessante, porque o processo, por mais que a gente diga e repita isso várias vezes, a gente tem que entender essa frase com uma profundidade maior. O processo, ele é doloroso, Sim. ele é difícil. E isso não é para ser uma frase banalizada, é para ser entendida, né? Porque conforme a gente vai entendendo a intensidade dessa frase, a gente entende que tem que ir caminhando assim, ó. É na possibilidade, no como você consegue naquele momento e desenvolvendo, né? Então, eu fui, assim, sempre recorrendo a coisas que me fizeram ter um outro ponto de vista. Então, eu vim em casa, sempre me interessei muito em analisar o comportamento das pessoas. Então, eu vim em casa de um jeito, uma tratativa com a minha mãe, uma tratativa com a minha avó, já era diferente com a minha avó, fora de casa também, da mesma forma. Então, eu ficava sempre muito curiosa com isso. E conforme aconteceu essa situação na minha vida, não tinha muito mais lugar para eu estar onde eu estava. Então, eu terminei, como eu entrei cedo na escola, eu terminei cedo também. Então, eu saí do ensino médio, eu tinha 16 anos. E aí, logo eu me inscrevi para vestibular, tudo mais, e consegui minha bolsa, né? No que eu consegui, isso para mim já foi, eu consigo fazer na psicologia. E aí, consegui uma bolsa 100% para Mogi das Cruzes. Eu morava ali em Itaquera. Então, para mim, cruzar toda essa cidade para ir para Mogi era uma coisa, assim, impensável, né? Mas foi um dos pontos que me fez, assim, ter uma noção, ampliar essa minha noção de que eu tenho potencial. Sim. Então, não é só a música, não só o teatro, que coisas que já eu tinha acessado e tinham feito para mim uma grande diferença. Assim, eu até brinco que eu me sentia junto com os desajustados, ajustada. Sim. Então, as pessoas ali desajustadas, a gente tinha um grupo. E conseguia falar sobre as coisas, como a gente se sentia, expressar isso, né, por meio de arte. Mas, além disso, aí eu consegui ver, eu tenho um potencial, eu consegui estudar, eu consegui ter uma bolsa 100% numa universidade boa. Lá, não sei aonde, mas a gente vai. E aí eu comecei. Foi um processo tão difícil também, porque para documentação, tudo mais, ainda mais com uma família meio desestruturada, a gente não consegue achar nada, então... Mas aí eu também coincidiu com a minha saída de casa. Eu saí de casa conforme eu fui namorando com um rapazinho também. Mas hoje eu vejo que foi tanto a união de não querer mais estar naquele espaço, porque era um espaço que representava para mim tanto essa situação do abuso, quanto uma relação ruim com a minha mãe. Que estava chegando a níveis assim que ela queria me agredir com faca. Então, já não dava mais, né? Muito embora eu pense hoje que, assim, seria mais fácil tentar lidar com todas essas situações e ficar lá, do que o que eu fiz. Que foi me desprender de todas essas coisas e eu fico pensando, assim, né, em caráter de reforço, o quanto que eu tinha para continuar ali e o quanto que eu tinha para sair. E é muito mais fácil você ficar numa situação, mesmo que pareça extremamente desconfortável, mas que é conhecida para você. Previsível de certa forma, né? Sim. É muito Do esforço que você se lançar se no lançar. novo. E isso é muito interessante, né? Por que eu tô falando isso? Porque para jovens eu vejo que isso é uma coisa que tem que ser pensada. É difícil se lançar, mas às vezes é a sua oportunidade de estar falando, por exemplo, aqui agora como eu, ter se libertado nessas coisas, graças a Deus. Sim, e eu fiz parte da sua formação, né? Te dei aula, então ver hoje a profissional que você se tornou, né? Eu não conhecia esse seu lado da sua história, mas conhecer, assim, a profissional que você se formou, a aluna que você foi, né? A dedicação que você tinha. E assim, pensando em tudo que você
passou, você tinha todas as desculpas do mundo, não minimizando, mas você poderia dar todas as desculpas para o mundo de não vou lutar, vou desistir, é difícil. E muito pelo contrário, né? Assim, você buscou sempre estratégias para enfrentar tudo isso, né? Assim, são marcas que eu nem imagino a dor que seja, assim, para você carregá-las, mas eu vejo que você conseguiu passar por cima de tudo isso para ser quem você é hoje. Então, assim, acho que caminhando para os nossos momentos finais, assim, eu tô muito feliz de você estar aqui, assim, pela coragem que você teve de abrir para todo mundo, né? Tem um monte de gente que com certeza, assim, se espelha na sua história, né? E entende o que você passou, porque já passou por parecido, né? Então, demanda muita coragem e demanda muita coragem também enfrentar, lutar, né? Então, assim, parabéns pela sua história, pela sua coragem, por tudo que você enfrentou e por quem você é hoje. Sim. Tem uma das coisas, assim, que eu mais amo de poder ser psicóloga e ouvir a história das pessoas é como nos ambientes mais terríveis o potencial humano prevalece, né? Sim. E você é um exemplo aqui com a gente. Estou muito emocionada com a sua história. Porque é isso, né? Nascer do concreto, uma linda flor. Sim. E você tá de girassol. Então, obrigada. É claro que todo mundo que tá ouvindo a gente vai ter percepções, né, diferentes, como a Pri falou. Para algumas pessoas não é possível, né, fazer esse mas fica aqui pra gente, né, esse convite para olhar com tanta delicadeza, você é muito delicada, para o nosso desenvolvimento, né? Eu acho que o seu processo de amadurecimento foi esse. E para a gente olhar também para a nossa realidade e a urgência da proteção à criança e ao adolescente, gente. Que é o que eu mais busco hoje, tentar essa conscientização. O desenvolvimento, ele precisa de atenção. Não é naturalmente que a criança se desenvolve. E precisa de proteção, e a gente tem que brigar, porque as crianças ainda não estão protegidas o suficiente, né? Então... Vamos continuar lutando, mas muito obrigada pela sua história. Muito obrigada, Vitória. Eu só deixo uma última frase final, que para mim o Viktor Frankl traz muito essa noção do porquê que eu consegui resistir a todas essas coisas, né? Que o sofrimento, ele nos permite viver da alma. Essa frase do Viktor Frankl para mim é linda. Por que é o viver da alma que ele está citando aí? É você acessar coisas tão difíceis que a única saída que você tem é a sua alma. É pensar além. Né? Independente da situação em que você esteja preso, você pode pensar além. Então, isso te mantém vivo, né? O sofrimento te permite isso. Eu acho que tenho certeza que foi o que me manteve até hoje. Perfeito, excelente. Obrigada, Vitória. Quero só, antes da gente se despedir, deixar uma indicação de leitura para vocês. Talvez você já tenha lido um livro que chama O Corpo Guarda as Marcas, do Wessel van der Kolk, que ele fala sobre os traumas de desenvolvimento, os desdobramentos na saúde mental. É um livro excelente e que eu acho que pode ser uma leitura interessante dentro, né, desse nosso processo de hoje. Obrigada, Vitória. E é isso, queridos ouvintes, fiquem atentos que tem mais. Você conta seu processo, sigam a gente nas redes sociais. E enviem seus processos quando a gente abrir de novo o concurso. Obrigada.